Nessa hora de sol puro, palmas paradas, pedras polidas, claridades, faíscas, cintilações, eu ouço o canto enorme do Brasil. Eu ouço a tua grave melodia, a melodia da tua onda lenta de óleo espesso que se avoluma e se avoluna, lambe o barro das barrancas, morde raízes, puxa ilhas, empurra o oceano mole como um touro picado de farpas, varas, galhos e folhagens. Eu ouço todo o Brasil cantando, zumbindo, gritando, vociferando, redes que se balançam, sereias que apitam, usinas que rangem, martelam, arfam, estridulam, ululam e roncam, tubos que explodem, guindastes que giram, rodas que batem, trilhos que trepidam, rumor de coxilhas e planaltos, aboiados e mugidos, repiques de sinos, estouros de foguetes, Ouro Preto, Bahia, Congonhas, Sabará. Vaias de bolsas, empinando números como papagaios, tumulto de ruas que seracoteiam sob arranha-céus, vozes de todas as raças que a maresia dos portos joga no sertão. Nessa hora de sol puro, eu ouço o Brasil. Todas as tuas conversas, pátria morena, correm pelo ar. A conversa dos fazendeiros nos cafezais, a conversa dos mineiros nas galerias de ouro, a conversa dos operários nos fornos de aço, a conversa dos garimpeiros peneirando as bateias, a conversa dos coronéis nas varandas das roças. Mas o que eu ouço antes de tudo nessa hora de sol puro, palmas paradas, pedras polidas, claridades, brilhos, faíscas, cintilações, é o canto dos teus berços, Brasil, de todos esses teus berços, onde dorme, com a boca escorrendo leite, moreno, confiante, o homem de amanhã. Como é que você definiria o amor? Tem tantas formas de amor. Eu tenho um amor imenso pela fotografia. Adoro fotografar. Eu me sinto com a câmera na mão, uma integração total. O momento que eu estou fotografando realmente. De me integrar tanto com as coisas que eu estou fotografando que eu não vejo mais passar. Eu passo horas integrado e que quando eu termino eu estou num estado de esgotamento quase, tanto no nível de preciso parar e dormir. Eu senti um amor profundo nesse projeto fotográfico que eu estava fazendo agora ao meu planeta. Eu fui fotografar com muito respeito, sabe? Então eu tive momentos de amor profundo, realmente profundo, pela terra, pelas pedras, pelo vento, pelo ar. Tive momentos no Alasca de recolhimento. Eu subia nas montanhas, são muito fáceis de subir, você consegue subir um desnivelamento de 1.200 metros, que é muito forte, 200 metros, mas a ascensão é muito boa. E eu subia de madrugada, bem cedinho, e me colocava lá em cima e tendendo entender o vento, entender as montanhas, entender a paisagem que eu estava vendo, entender a luz, entender o céu, sabe? Esse momento de comunhão é um momento muito forte, é um momento de amor profundo, realmente de amor profundo. Do que você tem medo?
A gente tem uma análise a muito curto prazo, a nossa espécie. Nossa espécie, em média, ela vive o quê? 60 anos, 65? E tudo que tem 100 anos para a gente parece muito velho, muito antigo. Mas se a gente conseguisse colocar as coisas no contexto realmente que elas são, do contexto do planeta, no contexto da evolução, no contexto da história, eu acho que as coisas seriam muito uniformes. E o fato da gente viver curto prazo, a gente tem a tendência a analisar só o espaço histórico que nós estamos vivendo. Os acertos, os erros, as evoluções, os choques. Mas, historicamente, tudo vai se conformando, né? Se a gente pegasse um espaço como essa mesa da história do nosso planeta, eu acho que a nossa espécie, ela entrou no último centímetro desse espaço, se a gente vê o espaço de tudo que viveu. Nós tivemos espécies antes da nossa que foram 1000 vezes mais potentes do que a nossa fisicamente, com os dinossauros, que já se extinguiram há mais de 100 milhões de anos e que viveram 150 milhões de anos. Nós existimos há quantos? Algumas centenas de milhares de anos. Mas existimos realmente como espécie no momento que a nossa história começou a ser considerada. E a nossa história começou a ser considerada há quantos anos atrás? 6 mil anos, 10 mil anos. No anterior a isso. Então, se a gente conseguisse ver de uma forma um pouco mais larga, eu acho que os erros fazem parte da evolução, da negação, da evolução de tudo, você entende? Dos acertos todos. E que, na realidade, não existe espaço para medo. Porque tudo é a realidade, é a vida ela mesma, né? As coisas evoluem ela mesma. Mas eu acho que é assim. O que é, Sebastião, para você, a luz? A luz, para mim, é uma escritura. Eu escrevo com a luz. Eu tenho uma linguagem, fotografia é uma linguagem. É uma linguagem tão universal quanto a música. Aliás, para mim, são as duas linguagens universais. A fotografia, que é uma linguagem muito nova, né? Ela tem o quê? 100 anos como linguagem, realmente. E talvez ela não viva 100 anos mais, em função da evolução tecnológica.
Mas é uma linguagem que você escrevendo em fotografia, você não precisa de tradução. O que eu escrevo em fotografia aqui no Brasil, posso ler no Japão, posso ler na França, sem tradução, exatamente como a música. E o que traz toda essa escritura é a luz. No meu caso, essa luz eu trouxe lá do Vale do Rio Doce, lá onde eu nasci. Eu lembro quando eu era menino, na fazenda do meu pai, naquelas montanhas de Minas Gerais, que não são montanhas altíssimas, mas são todas montanhosas, né? A região é toda alterosa, de ir para o lugar mais alto, vendo a linha do horizonte, sonhando de ir mais além, e na época de chuva, vendo a luz penetrar através das nuvens, vendo raios colossais cair em cima de árvores de uma maneira assim incrível de ver o poder da natureza, de estar concentrado em um ponto e ver acontecer. E essas luzes entraram dentro de mim. E todas as vezes que eu faço uma intervenção fotográfica, é com essa luz que eu faço. Então é com essa luz que eu escrevo. Quais são suas perdas? Eu poderia ter perdido minha inocência, entende? Mas eu tentei preservar essa inocência a todo preço. Eu nunca permiti que eu me transformasse numa pessoa cética, numa pessoa cínica, porque se eu tivesse me transformado, eu teria perdido uma certa inocência que é necessária para a profissão que eu exerço. Se você não tiver uma certa pureza da inocência, e para mim a pureza da inocência é acreditar, não é? É você nunca considerar algo que já está perdido, considerar algo que não é mais possível de ser refeito. Eu acho que tudo pode ser refeito. Eu não acredito muito nas paradas bruscas. Eu acredito sempre numa readaptação, numa evolução, sabe? Numa reorganização das variáveis de forma a refazer e evoluir outra vez. E eu acho que essa é a evolução mesmo, você entende? Eu acho que se a gente considera dessa forma, eu acho importantíssimo essa pureza de crer. Então, que a gente definiria quase como inocência. Sebastião, qual o tamanho da sua solidão? Eu viajei sozinho a minha vida inteira. Então, eu fiz uma profissão de solitário. E eu vivi muito na minha solidão comigo mesmo. Eu passei horas de espera, às vezes dias de espera. E a única maneira de você esperar é você viver com o seu passado, lembrar toda a sua juventude, lembrar todas as caminhadas que eu fiz com meu pai. Meu pai detestava andar a cavalo, meu pai adorava andar a pé. Quantas caminhadas a pé eu fiz com meu pai. Eu pude viver com essa riqueza do que eu tive como vida. Na realidade, a base da minha solidão foi o convívio com o meu passado.
Do que você tem saudade, Sebastião? Eu tenho muita saudade da minha mãe, do meu pai, dos pais da Lélia. Entende? Foram momentos fortes da minha vida. Olha, minha mãe foi tão importante para mim. Eu lembro, jovem, eu quis ser piloto. Menino logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, nos anos 50. Então, puxa, eu via a atuação da FAB na Itália. Eu tinha um sonho de ser piloto. Então, me preparei para fazer o concurso para ser cadete da aeronáutica. E eu nunca tinha saído da minha cidade do interior. Eu vim ao Rio de Janeiro e o concurso foi no Maracanã. Tinha jovens do Brasil inteiro. Então, sentado a uma certa distância, cada um fizemos a prova. Eu não sei se eu fui aprovado ou não. Foi aqui que eu vi o que era importante à minha mãe. Ai, eu não esperei resposta, não esperei nada. Eu voltei para a minha terra. E olha, um dos momentos fortes da minha vida foi quando o trem chegou. Eu fui até a casa dos meus pais. Eles não estavam. A fazenda dos meus pais era pertinho da cidade. Eu fui a pé. E quando eu abri a porteira da fazenda, a minha mãe me viu vindo. Ela correu, me deu um abraço. Momento forte da minha vida. Saudade da minha mãe.